O tema ativismo judicial, apesar de ser um trabalho recente para vocês da faculdade, ele trata-se de um tema bastante antigo, né? Eu acho que já se vem discutindo isso aí mais de anos, sobre esse ativismo judicial. E o que eu posso extrair dessa, desse, desse ativismo, né, é que essa ação do Supremo Tribunal Federal, como é o tema proposto, ela surge, né, melhor dizendo, da inação, ou seja, da inércia do Legislativo em realizar sua tarefa de casa. Ou seja, instituir leis para casos específicos que estão em destaque na sociedade, que têm repercussão de forma geral. O ativismo judicial ele deve ser observado pela ótica das lacunas da Constituição, a meu ver, né? A partir das quais o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, pode, em tese, dar uma interpretação elástica, com fundamento na omissão do parlamento. Ou seja, o parlamento ele tem o poder de legislar, o poder de fiscalizar, é ele que é responsável por isso. E quando ele fica omisso, aí o poder judiciário, que tem o poder de executar as leis, né, aplicar as leis no seu sentido, ele vem, a partir dessa inação do legislativo, ele passa a ter a postura em destaque. Ou seja, o STF, dentre os poderes, né, dentre a arquitetura dos três poderes, passa a ter um destaque, uma postura mais preeminente, né? Ele fica mais visível. Por quê? Porque ele está tomando a frente do poder legislativo, ao qual, repito, por inércia, por inação, não, de certa forma, ele deixa de se pronunciar sobre casos de repercussão geral que deveriam ter leis para aquilo ali. Ele não se omite. E o Poder Judiciário, como o guardião, né, o garante da sociedade, ele vem e aplica a sua tese, ao caso em concreto, né? Então, o ativismo judicial está saindo a partir dessa inércia do legislativo. E eu faço questão também, até eu estava, devido a essa sua pergunta, né, que você mandou pesquisar, eu fiz uma pesquisa assim, fui aprofundar, fiz algumas leituras, e eu acho importante, né, é de grande importância registrar que o Constituinte, aquelas pessoas que fizeram parte, né, da elaboração da Constituição de 1908, ele restabelecendo o Estado de Direito, que nós qualificamos como democrático, né? Quando a gente lê um detalhe, quando vamos ler alguns constitucionalistas portugueses, eles destacam muito que a Constituição brasileira fala que o Brasil é um Estado democrático de direito. O que o Constituinte escolheu foi o judiciário como um garante dessa democracia e desse Estado de Direito. Ou seja, o Constituinte ele praticamente disse, olha, o Poder Judiciário vai ser o garante. É ele que vai dar os direitos, é ele que vai aplicar o direito que está estabelecido na Constituição Federal. Então, diante disso, havia-se um grande medo, né, de nós retrocedermos dessa democracia, desse Estado de Direito, e havia também inúmeras medidas judiciais que a Constituição foi protegida. Ou seja, foi criado diversas medidas judiciais para que essa Constituição, né, de 88 fosse protegida. Uma delas foi incrementar as competências do STF, especialmente no controle de constitucionalidade, ou seja, alguma coisa que não tivesse de acordo com a Constituição de 88, o Supremo Tribunal Federal era o guardião para ver, olha, se você não está de acordo, vamos fazer o controle. E o controle é o quê? Só vai aplicar leis, aquelas que estão de acordo com a Constituição. E nós somos o garante, de acordo com o que foi estabelecido na Constituição, nós somos o garante da democracia, nós somos responsáveis
pela aplicação dessa lei. Então, diante disso, também foi criado também, especialmente no controle de constitucionalidade, uma delas foi o controle omissivo do Congresso. ou seja, está previsto na própria Constituição que também o poder legislativo ele pode ter essa omissão, né? Ele pode ser omisso, está previsto. E quando há essa omissão, graças à Constituição de 88, possibilitou também que o STF ele fizesse esse controle. Então, o que é que nós vemos aqui? Um fator muito interessante, extremamente muito interessante, foi permitir que novos atores, ou seja, partidos políticos, pudessem provocar o Supremo Tribunal Federal numa situação em que eles verificassem que houve um equívoco por parte do parlamento em dar continuidade a uma lei que deveria ser legalmente constitucional e não foi por questão política. Então, Sandra, eu deixo claro assim o seguinte: os partidos diante dessa inércia do parlamento, eles foram cruciais, né? Transformando inclusive, né, de uma certa forma, como uma terceira Câmara do Supremo. Ou seja, cada partido que tivesse uma derrota, ele poderia judicializar no STF. Ou seja, uma questão que tinha tratamento até político e que se passava a ser tratada como forma judicial. Ou seja, temas que transitavam lá no parlamento, que poderiam ser temas relacionados a algo que seja político, se tornavam judicial. Por quê? Porque haveria uma certa dificuldade em aprovar coisas que deveriam ser realmente benéficas para a sociedade, que tinham um fim para toda a sociedade. E às vezes os partidos eles eram derrotados. E, ou seja, então o partido sabiamente judicializava no STF uma questão, como eu mesmo disse, que teria tratamento, que era, via de regra, teria um tratamento jurídico, aliás, tratamento político, e que se passava, depois que judicializava, lógico, para uma forma judicial. Então, numa lógica, esse tratamento teria o quê? Uma lógica diferente, porque não é uma lógica multipolar, como é tratada no parlamento, que envolve vários interesses, né? Envolve vários interesses com o parlamento, mas uma lógica binária. É justamente a lógica binária, para que você entenda, Sandra, a lógica binária é a lógica do judiciário. É a lógica entre eu versus você. Quem ganha é só um dos lados. Então é isso aí. É lógica binária, usando assim essa para você entender, lógica multipolar é aquilo que envolve múltiplos interesses, que é justamente o que é o parlamento. A lógica binária é a lógica que envolve o judiciário, quando você judicializa algo que entra eu contra alguém, como de fato foi o que aconteceu aqui, quando os partidos eles judicializavam junto ao STF, né, causas que antes tinha tratamento político e passava a ser judiciário. Então houve o que? Claramente uma recomposição de forças políticas no país. E isso foi feito, a meu ver, um dos fatores principais foi a própria Constituição, que justamente, como eu disse, o ativismo judicial decorre da inação do legislativo em realizar sua tarefa de casa. Ou seja, o judiciário pega para si essa responsabilidade, se torna um protagonista, né, entre os três poderes e atua de forma incisiva, demonstrando, inclusive tendo bastante pessoas que são torcedores por ele, né, torcem pelo Supremo Tribunal Federal, porque via de regra, de uns tempos para cá, eles que estão decidindo praticamente a pauta do país. Então é isso que eu tinha a dizer para você, Sandra, viu? Então aplique aí no seu trabalho.